Olá, Aí, Pedro. tudo bem, Eli? Tá ouvindo? Tá ouvindo bem também? Tudo tranquilo aí? Tá ouvindo, Pedro? Tá, tô sim. Você tá me escutando ou não? Eu não escuto você. Peraí, só um minutinho. Não, vou ter que trocar de fone. Alô? Tudo tranquilo aí? Oi, pode falar, Eli. Não, Eu não escuto você. Você me escuta? escuta. Você sim. Você escuta? Você tá me escutando ou não? Oi. Tenta desconectar o seu som e ligar de novo. Boa noite, pessoal que já tá aí na live. Só aguardar um pouquinho, resolver aqui o som com o professor Pedro. A gente já inicia. Isso. Vocês estão me ouvindo bem? Regiane, melhorou? Ou ainda não? Eu não escuto ainda, Pedro. Peraí. Deixa eu só ajeitar aqui. Oi, Li, vê se melhorou. Melhorou agora ou não? Lisiane? Alô? Melhorou, Li? Melhorou ainda não? Ô, Pedro. Oi. Peraí. Pessoal que tá na live, só para testar, vocês estão ouvindo o meu som bem? Alô? Pedro? Oi, Li, vê se melhorou. E agora deu. Agora melhorou. É porque eu tava conectado um pouquinho com o outro fone, e esse outro fone acabou atrapalhando um pouquinho aqui pra gente poder começar. Tá? Não, maravilha, agora estamos juntos. Isso, esperar mais um minutinho. Que Esperamos bom. mais um pouquinho, né? O dia do trabalho, tá trabalhando, hein, Pedro? Pô, não tem jeito, né, Li? Com essa pandemia aí meio maluca aí, cara, se a gente não começar a trabalhar aí ou fazer alguma coisa, fica mais complicado, né, cara? E eu não desprezo nenhum dia de trabalho, não. E ainda mais a gente tem que aproveitar, né, cara? Você tá conversando aí um monte de coisa que a gente não sabe se vai continuar ainda ou se não, né? Mas como que as coisas vão acontecer, né? Então, é por isso que eu não nego. Então, eu acabei de trabalhar agora às 6h30, utilizando muito instrumental também, né, cara, no dia a dia. É isso aí. E tamo aí, tá? E aí, vamos só esperar mais um pouquinho, né, Li? O que você acha? Pra gente poder se apresentar, né? Pra gente poder conversar um pouquinho. Como é que estamos aqui o tempo? Isso, pra gente poder entrar aí num contexto aí, poder explicar um pouquinho pro pessoal aí, falar um pouquinho sobre quiropraxia instrumental, né, na sua prática clínica. É óbvio que, né, Li, a gente vai começar a debater algumas coisas importantes aí, e dentro disso, né, vamos conversando de tudo que a gente tem aí em relação a esse instrumento magnífico e a sua eficácia em relação ao tratamento.
E a gente vai bater nesse papo aí pra gente ver como é que vai ser em relação a tudo aí, né? E deixar as coisas ir acontecendo aí com o passar dessa livezinha nossa aí. É isso aí. Bom, né? acho que vamos lá, né, Pedro? Já passamos aí dos 5 minutos, vamos começar apresentando? Então, vamos sim. Eu vou começar me apresentando, e daí depois você já embala aí na tua apresentação, tá? Pode ficar tranquilo. Então, eu sou Lisiane Delinski, sou fisioterapeuta especialista em quiropraxia, diplomada em quiropraxia pela ANAFIC, diplomada em fisioterapia manipulativa também pela ANAFIC. Tem aí uns 17 anos de estrada já dentro da fisioterapia, vim da fisioterapia manipulativa para a quiropraxia alguns anos atrás. Embora já acompanhe o trabalho de quiropraxia bem dizer, nesse período dos 17 anos. Então, já vi bastante da quiro, sempre fui apaixonada por essa área. E depois que entrei para trabalhar, então, com essa área, eu apaixonei mais ainda. Né? Estou aí, hoje junto ao Instituto Coluna Vertebral, também ajudando a trabalhar com alguns cursos, representando a ANAFIC aqui na minha região, aqui sou de Curitiba, no Paraná. Então, estamos brigando junto para fortalecer a ANAFIC, fortalecer a nossa associação, brigar pelo lugar da quiropraxia, da fisioterapia em quiropraxia, né? Fisioterapia quiropráxica aqui na região entre os profissionais, que a gente possa estabelecer o nosso local aqui também, né? E formar cada vez mais profissionais para atuar nessa área. E aqui junto, né, na área da terapia instrumental, que é uma área fantástica. E aí vou passar a bola para você, Pedro, pode se apresenta. Sei que você fez uma live essa semana, teve gente que viu, teve gente que não viu, mas apresenta de novo lá e daí vamos para frente. Isso, tá? Boa noite a todos de novo. Mais uma vez aí eu agradeço aí, né? Principalmente a ANAFIC, né? Que a gente está fazendo isso aí, pensando um pouquinho nessa associação, né? Que a gente pensa em franco crescimento e tentar também melhorar mais ainda a fundamentação em relação aos processos que a ANAFIC está aí no seu dia a dia, né? Na busca de novos associados, na busca de mais conhecimentos aqueles que não conhecem certas técnicas. E a gente veio, né, ali, nessa parte aí, tentar delinear um pouquinho falando sobre aquele instrumental, né, pensando na prática clínica, tá? Eu também sou Pedro Perini, tá? Sou fisioterapeuta. Hoje eu ministro a técnica de terapia ajustiva instrumental, tá? Ali também vai mais para frente acompanhar junto com a gente, está num processo ainda de, como se fala, né, de treinamento e tudo. E vai estar junto com a gente também ministrando cursos via Brasil inteiro, em pós-graduações, seja em cursos aleatórios, específicos, em qualquer tipo de cidade. Então a gente vai estar aí para poder delinear um pouquinho. Eu sou formado desde 2002, tá? E antes de ser formado, Li, só para contar uma história rápida e básica, antes de formar, eu já tinha a minha visão de ir para os Estados Unidos e fazer quiropraxia. Né? Por quê? Porque eu já tinha esse sonho antigo, antes. Mas aí o que acontece? As coisas, né, nem sempre caminham do jeito que a gente sempre quer. Aí nisso conheci hoje a minha esposa, hoje eu sou casado, tenho 2 filhos, então graças a Deus é isso aí. E futuramente, né, e nesse meio comecei a fazer e conhecer pessoas dentro do Brasil e estudar quiropraxia. Né? Como sou um cara que hoje sou um professor e ministro a técnica de terapia instrumental, eu falo muito em relação à quiropraxia instrumental, né, entendeu? Comecei a gostar da técnica e futuramente, né, agora que eu tenho minha família inteira, levar todo mundo lá para o exterior para a gente poder também estudar e fazer mais curso lá para trazer muito mais novidades ainda para todos aqueles que estão aqui no Brasil, né? Óbvio que já temos hoje no Brasil muita coisa boa dentro da quiropraxia, então pensamos em trazer mais ainda coisas sérias, sem mentiras, paradas idôneas, né, e sem complicações nenhuma, sem ter lados, sem ter nada, né? Pensando principalmente nos alunos que de repente, ou que estão aqui nos vendo, né, ali. Então, hoje, né, eu sou professor da técnica, já ministro isso aí, já tem mais ou menos 1 ano para 2, tá? Ainda estamos engatinhando, mas hoje a gente trabalha principalmente com essa técnica que é maravilhosa, todas baseada na técnica do Activator Methods, né? Todas seguindo protocolos rígidos e tudo afins, né?
E estamos nessa busca aí de melhora aí, informação para poder passar, né, todas as técnicas e poder ajudar todos aqueles que querem aprender a mesma, né, Li? E aí, Pedro, me conta aí um pouquinho como é que foi o teu primeiro contato com o instrumental e o que te fez se apaixonar, porque eu te conheço, tem que ser apaixonado por esse instrumento. Conta um pouquinho como é que foi esse processo de se descobrir dentro da terapia ajustiva. Então, o que acontece? O curso eu fiz no Brasil, né, com o Márcio Tosi, né, seguindo a linhagem. Já conhecia também através do Activator Method sobre a técnica, mas eu fiquei sabendo que tinha aqui no Brasil. E dentro do Brasil comecei a estudar e me interessei pela técnica. E depois que eu fiz todos os cursos que eram dados aqui no Brasil, que são feitos em 3 etapas, eu me interessei muito com a técnica e resolvi também estudar por fora, né? E nisso, estudando por fora, fui me aprimorando cada vez mais, porque a prática clínica também é uma coisa de grande importância dentro não só da técnica, em lecionar. Você tem que lecionar aquilo que gosta e que você ama também, né? E dentro daquilo que você ama, a quiropraxia instrumental está nesse meio para mim. Aí, no meio disso, estudei, fiz cursos, seja eles variados, não só aqui no Brasil, né, como a gente pode fazer online certos tipos de cursos, podem também buscar aqueles que já têm a técnica no exterior, começar a seguir, buscar certos tipos de técnica específica que o próprio curso não dá, e fui me aprimorando. Aí, dentro disso, como eu me apaixonei, montamos junto ao ICV a terapia ajustiva instrumental, né, que é só um nome que para mim tudo é quiropraxia instrumental, entendeu? Montamos esse nome específico, entendeu? E dentro disso estamos aí, galgando dia a dia, tá? Na melhora da qualidade aí dos ensinos, tentando passar informação específica da instrumental para todos aqueles, né, que buscam aprender a técnica, tá? Aqui é só aparelhinho, depois a gente mostra de novo. Aí, Li, óbvio, né? Já falei muito há um pouquinho, agora eu vou perguntar a você a mesma coisa, né? Por que você se apaixonou pela técnica? O que te fez a busca disso aí em relação ao trabalho junto à técnica? O que faz você gostar dela e fazer futuramente que você vai ser uma professora da técnica, que eu já sei disso, que você é muito boa no que você faz, então isso é uma coisa que eu já também te pergunto. Então, Pedro, que nem eu falei, eu vim da fisioterapia manipulativa, né? Eu vim, e eu sempre gostei muito de trabalhar com o método Mulligan, que é um método suave, né, de tratamento. Quando eu entrei para a área da quiropraxia, eu entrei buscando aquela qualidade de ajuste, né? Aquele ajuste certeiro, a especificidade. E aí eu fui atrás de cursos na área de quiro. E no meio desses cursos eu fiz também o curso como você fez lá, o primeiro curso de terapia ajustiva, né, que foi o curso também do Márcio Tosi. E eu olhei, bacana, o aparelhinho ali, legal, estímulo suave também, do jeitinho que eu gosto. Mas e aí, será que é eficaz? Né, tipo, fica aquela pulguinha atrás da orelha, né? Será que... E eu sou metida, você me conhece, já fiz curso contigo. Eu fui, a hora que o professor chamou, quem quer? Eu falei, eu quero. Porque eu sou assim, eu vou para curso, eu preciso sentir o método. E eu sei que eu faço uma rotação de sacroilíaca ali, me conheço, já não é de hoje, né? Eu falei, quero só ver, porque numa articulação sacroilíaca, que já é uma articulação mais forte, aí nós vamos ver se esse aparelhinho aí realmente faz efeito, né? Deitei lá e o professor fez o ajuste em mim. E Pedro, fantástico, ele fez o ajuste em mim e eu senti, eu percebi o meu corpo voltando na sequência do ajuste dele. E aí eu fiquei enlouquecida, né? Eu saí da maca e falei, gente, eu quero trabalhar com isso, eu quero isso daí, porque é super suave, é super confortável de receber. E, poxa, eu senti em mim o efeito que dá, né? E faz efeito mesmo. E aí fui atrás, aí achei você, fiz o teu primeiro curso lá, que foi, fantástico. A gente agradece. Fantástico. E desde então, segui estudando junto contigo aí, e vamos aprimorando cada vez mais. Comecei a usar com os meus pacientes. E o resultado que eu tive no consultório não foi diferente daquilo que eu senti.
né? Os pacientes adoram, eles pedem. Eles pedem, né? Eles pedem. Vai lá, aquele teu, como é que eles chamam? Instala. Como é que é o grampeadorzinho? Lá vai só atrás tem o grampeadorzinho lá. É mais barulho que barulhinho, né, cara? É específico. Fala aí. Muito barulho. Mas tá aí, a minha experiência foi essa, foi uma experiência prática, sensitiva minha mesmo, que me fez gostar do instrumento. E aí quando você começa a aplicar e começa a ver os resultados, não tem como não querer escolher esse método, né, para você trabalhar. E no meio disso também, que eu acabei de esquecer também de falar um pouquinho, o que acontece? Eu tenho uma fratura da fratura de escafoide na mão direita. E, pô, as técnicas manuais, elas têm linhas de correção perfeitas, cara. Então, o que acontece? Muitas das vezes, essas linhas de correções eu não conseguia fazer o ajuste com a minha mão. É óbvio que eu tinha que adaptar o ombro, o cotovelo, o braço, girar mais o corpo. Isso também estava me deixando, assim, né, cara, um pouquinho constrangido por não conseguir utilizar muitas técnicas, principalmente de quadril. Aí, o que eu fiz? Eu falei, pô, conheci a técnica, já tinha lido e ouvido falar sobre ela, corri atrás de todos os cursos, fiz os cursos o mais rápido possível, eu devo ter terminado, se não mole, aí, esses cursos em 3, 4 meses, né? Eu já sabia das técnicas, né? E se você for perguntar aí no Brasil inteiro, o primeiro resumo das técnicas disso aí tudo foi feito por mim, entendeu? Todo mundo aí no Brasil que começou a fazer a técnica, nosso amigo lá de São Paulo, entendeu? O que acontece? Os resumos que todos têm, principalmente do protocolo básico, é meu. Né? Por quê? Porque é legal, você faz um curso e todos os cursos que eu fazia eu resumia. Né? Para quê? Para passar para os amigos o resumo, aqueles que não tinham tempo de fazer. Então isso me fazia e me forçava a estudar. Aí como eu fiz o resumo do 1, do 2 e do 3, eu tinha isso aí tudo resumido, então o Brasil inteiro na época que pediu tinha o meu resuminho. Então hoje, quando a gente ministra os cursos também, geralmente os resumos são passados para o aluno e mais lá na frente vai ter um resumo tudo mais tranquilo, sei, são questões de tempo, né? A gente está assim alinhavando ainda um pouquinho entre eu, vocês e o fisioterapeuta Emiliano também, para poder se autoajustar e para a gente poder também viver nesse mundão aí, seja Brasil, aí para administrar curso do Oiapoque ao Chuí, né? É isso aí, Eli, né? Tamo então, junto vamos falar um pouquinho do TAI para quem, só um rapidinho aí, vamos situar, né? Para quem está na live e não conhece o instrumento, não conhece a técnica, né? Então, a técnica ajustiva instrumental, né? Uma técnica da fisioterapia quiropráxica que usa um instrumento, né? Você tem o teu aí, top de linha, eu tenho um aqui também de um outro modelinho. Top de linha também. São modelos de equipamento mecânico para fazer o ajuste quiropráxico, né? É um equipamento que permite, que nem você falou ali, né? Linha de correção perfeita para ajustar especificamente, né? Com segurança, muita segurança e muita efetividade, né, Pedro? Em relação ao seu tratamento, isso. É uma das técnicas ali que hoje em dia mais específicas que tem, são poucas técnicas, ou melhor, as técnicas, a maioria, são muito específicas, né, na relação dos ajustes que você faz. Então, essa é uma das mais específicas, a linha de correção dela é perfeita. Né? Então, o que acontece? Você vai num processo específico, com um aparelho que tem uma ponta, se vocês forem pensar, é bem pequenininha, tá? Acopla essa ponta certinha no local e esse local você faz uma linha de correção anterior, superior, seja ela do jeito que for, e faz o seu ajuste. Então, por isso, dessa especificidade, né, bem tranquilo em relação a tudo aí, né, em relação à técnica, e é bem legal, entendeu? Além de ser específica, né, cara, tem um efeito parecido ou muito, né, quase em diferença, se for pensar assim, 10 a 15% da terapia manual, né? Então isso é muito bom em relação à técnica de terapia manual, porque nem sempre todos querem fazer a terapia manual. Né, tem medo de ser manipulados. Então, né, é considerado uma quiropraxia sem estalos, que a gente fala, né, também isso aí já vinha já de muito tempo, né, o paciente deita ali quietinho, de barriguinha para baixo, né, vulgarmente falando, né, e dali você começa a fazer análise, né, da avaliação do seu paciente, né, e dentro dessa análise, né, você começa, depois de analisar, você começa a usar o equipamento. Tem, que é uma coisa muito simples,
né, a utilização dele. A única coisa que dificulta um pouquinho mais são só essas linhas completas de correções aí, que muitos alunos, quando fazem o curso, acham que não vão saber, ou deixar de novo, que não vou aplicar, porque tem muita linha de correção, que o manual é mais fácil, mas não. É só estudar um pouquinho que vocês vão ver que não é tão difícil a utilização da técnica. É só estudar e praticar, né, Pedro? Quando você vai praticando, quando você vai aplicando a técnica, vai fazendo, você já vai pegando essa sequência, é uma sequência muito lógica, né? De tratamento, Então, você vai pegando. Conforme você vai fazendo, você vai pegando. E, assim, que nem a gente já comentou, né? É segura, super segura. Super segura, confortável. A gente aplica praticamente em todos os pacientes, que são poucos as contraindicações, né, Pedro? Isso, e é muito confortável para os pacientes. Super confortável. Os pacientes gostam muito. Aqueles pacientes que chegam com medo, né? Que já chegam, mas você vai me estralar, você vai estralar meu pescoço. Não vou. Vou fazer aqui com o aparelho. E o pessoal volta feliz da vida. É isso Responder todas as perguntas que estão vindo aqui, ó. O nome da técnica é para a Azevedo PES, né? O nome da técnica é terapia ajustiva instrumental, tá bom? Instrumental porque depende do instrumento. É um instrumento que a gente usa para fazer o ajuste quiroprático. Mais uma pergunta aí, Pedro, vou deixar você responder. Esse aparelho substitui aquelas técnicas que estralam dentro da coluna? Foi o que a gente falou um pouquinho atrás aí especificamente, sim. Ela substitui as técnicas que instalam a coluna, tá? Porque, como a gente já falou, uma técnica eficaz, confortável, principalmente para o terapeuta e mesmo para o paciente, né? Que o paciente vai estar deitado ali em decúbito dorsal, né? E vai estar quietinho ali, né? Dorsal não, desculpa, o decúbito ventral, tá? De barriguinha para baixo. E dali ele vai sofrer todas as manipulações daquele jeito. Poucas vezes ele vai virar de um lado, vai virar do outro, para poder receber outros tipos de manipulações, geralmente na região anterior. Então substitui sim, muito tecnicamente. Tem artigos científicos que falam que a diferença é muito pouca entre a eficácia do tratamento de uma e a eficácia do tratamento de outro. Isso varia entre 10% a 15%, que é muito pouco. Né, se você for pensar da técnica manual, com um ajuste muito fino que trabalha através de ressonância, né, do pequeno impacto, né, através de uma ressonância, né, e faz mobilizar uma vértebra. Né? Então muita gente fica muito preocupada, será que esse estalinho vai mobilizar uma vértebra, vai mobilizar um quadril? Né, cara, é uma coisa que, né, nosso sistema nervoso central pode nos explicar muito bem, né, cara? E vai ter uma aula mais para frente falando, né, de neurofisiologia, biomecânica e outras ciências a mais que envolvem a técnica, tá, gente? Isso aí é um pouquinho mais na frente, mas mesmo assim, já respondendo a pergunta da amiga a Lilica, 2018, sim. Tá? Ela perguntou também sobre as contraindicações, Pedro. Então, as contraindicações e indicações são as mesmas da técnica de terapia manual. Então, a gente não tem nada assim que seja totalmente contraindicado. É óbvio que, tipo assim, tem certos tipos as indicações são simples, quadro patológico neuromúsculo esquelético, seja eles quais for, mas dentro disso, entendeu? Óbvio, né? As contra estão relacionadas a muitas coisas específicas, como doenças ósseas, principalmente pensando em cânceres e outros tipos de especificações, mas não tem assim nada muito contraindicado para poder falar assim 100%. As contraindicações geralmente são voltadas a contraindicações nem sempre totalmente absolutas, né? Em relação a isso. Mas se você quiser falar um pouquinho, pode falar também, Eli. As contraindicações ali, né? O que o pessoal pergunta mais é, lógico, para quem está na área que sabe, a gente sabe, né, Pedro? São coisas que a gente não pode fazer, Desculpa, não, é porque meu carro tá parado aqui na frente, porque o mecânico aí pode ir lá, João, o mecânico. Desculpa, gente. Eu tô na minha casa. Mas vamos lá ali. Então, hoje é feriado, né, Pedro? Nem fala. É o tio Adriano, pode abrir. É o do carro. Olha, vamos lá ali, vou continuar.
Então, falando lá, né, as contraindicações, aquilo assim, então volta, fratura, patologias ósseas, né, os tumores, infecções. Infecções. Na verdade, não pode fazer nada em cima disso dentro das nossas terapias, né, Pedro? E algumas ali que dá pra gente, a gente sabe que, não, mas a gente consegue adaptar um pouquinho e tocar a fazer, mas funciona super bem, já voltando, entrando num outro, né, no indicações que a gente usa a técnica, né, Pedro? Isso. A gente usa para todos, você já falou, alterações neuromusculoesqueléticas, né? Então, seja quais forem. Não só para a coluna, né, que é legal, que a gente não usa só especificamente para prática para a coluna. Isso. A gente usa também para tratar outras articulações, né, Pedro? Alterações articulares, mau posicionamento, para tratar ligamento, tendão. Distúrbios posturais, e vai variado, cefaleias. Vai pensando também em irritações voltadas à parte de rinite, sinusite, que vai trabalhar aqui geralmente manipulações nas regiões da face. E vísceras, e vai um pouquinho de cada tudo, né, cara? É óbvio que se você for pensar 100%, o Activator Methods em si, né, que é a técnica originada que a gente vai estar falando aqui, ele geralmente não mexe em muita coisa, mas como eu te falei, como todas as técnicas que foram inventadas tanto no exterior como aqui, ela é baseada nesse tipo de técnica. Então muitas outras também são inventadas que ainda necessitam um pouquinho mais de ciência ainda, mas estão dando muito resultados com a aplicação do instrumental, né? Que você vai numa parte do seu paciente com uma radiculopatia, que é uma dor que irradia tanto para braço quanto para membro inferior. Tu vai na área dermatomal dele e faz a aplicação, entendeu? Até pegando desde a vértebra até a sua área dermatomal e vai fazendo a aplicação, que é uma área legal, tá? Principalmente nas faces, para você trabalhar também, né? Como eu te falei, quadro alérgico de muitos pacientes que você trabalha na face, como vários outros. Hoje também você está vendo o pessoal aí que está vindo via Brasil e muita gente utilizando o método de utilização do nosso amigo Márcio lá, trabalhando assoalho pélvico, pré e pós-parto. Isso é muito interessante, entendeu? Então é aquele negócio, as pessoas também têm que entender que também é uma técnica que ainda precisa de muita ciência ainda a ser estudada, ainda está sendo muito estudada ainda pela ciência, principalmente pelo seu inventor, que é o Alan Fu, que ainda está vivo ainda, deve vir no final do ano aí também para poder dar curso e ministrar curso aqui, meu pai, aqui no Brasil, no Brasília. Entendeu? Então, assim, são muito poucas, né? Seriam as mesmas contraindicações utilizadas para técnica manual e as indicações também idem, entendeu? Para tudo qualquer tipo de distúrbio, seja eles quais forem, mas é óbvio, né? Pensando, né, como você falou, os tumores ósseos, os tumores em si, né? Aí você me perguntaria, pô, Pedro, você trataria alguém que tem a perna curta anatômica? Eu te respondo que sim, também. Né? Aí vai da sua proficiência em relação à técnica. Quanto tempo que você já tem ela já feita, se você já trabalha há muito tempo, se você é clínico com ela, então aí você vai saber atender. Você vai saber que depois que você atender ele, você vê se ele usa uma palmilha ou não, entendeu? Então são vários casos que fala assim, pô, é contraindicado você atender um paciente com a perna curta anatômica? Não. Entendeu? As manipulações e os ajustes são os mesmos, entendeu? E o corpo vai te delinear, te dando toda a informação dessa fascinante técnica que a gente está passando. Né, Ligiane? E a mesma situação vale para aquele paciente de idade que já fez uma prótese de joelho, uma prótese de quadril, por exemplo, né, Pedro? Isso. Com a prática clínica, você consegue se organizar e fazer o atendimento daquela pessoa também, independente, né, da análise. Para quem não conhece, Pedro, fala um pouquinho só para a gente, rapidinho, do processo de avaliação ali, né, como é que funciona. Você falou, ó, o paciente chega, deita de barriga para baixo ali na tua maca, e o que você usa de parâmetro, o que você procura no paciente para você achar o que você vai tratar? Isso, Li, deixa eu só responder uma mensagem ali que está o senhor Evaldo Maciel. Mike está perguntando como é ativado, né? Como aciona o instrumento. Você vê aqui, tem uma pegadura específica, isso aqui é para botar o apoio da mão, e isso aqui é um acionador,
que nessa pontinha dele aqui, há uma parte de pré-carga, você aciona, né? Tem duas molas específicas dentro do aparelho, um pistãozinho que ele é acionado através de uma força pré-programada, né? Que está aqui, ó, que a gente vai virando, não sei se dá para ver direito, mas são forças pré-programadas no aparelho, no equipamento, que a gente vai aciona apertando essa parte daqui. Tá? Do meio do aparelho você puxa ela, ele é acionado dando uma pequena pancadinha na ponta do equipamento. Tá? Assim, vulgarmente falando, tá, gente? Ah lá, Tiagão também, saudades aí, muitos são alunos, outros são pessoas que estão procurando tratamento. Sim, ela serve para todos os tipos de tratamento e se vocês precisarem, tanto eu como o Li, estamos aí para poder ajudar também, né, Li? E vamos Estou aqui pular em Curitiba, região, o atendimento está aqui, pode chamar depois a gente conversa. Pedro Calvanga, né, Pedro? Mas a gente está por aí. Como as pessoas falam, é uma técnica muito interessante, com equipamento magnífico, e futuramente também, né, já é uma coisa que a gente vai começar a falar, não, mas aí deixa mais para frente, deixa as coisas acontecerem. Mas vamos voltar um pouquinho sobre a técnica, né, Li? Para a gente também não estender muito aí e começar a falar sobre essa situação. Tá, hoje a eficácia da técnica... Como é que funciona o teu atendimento? O paciente chega para você, você trata todos os pacientes com o aparelho, com essa técnica, você escolhe um paciente específico que você elege para atender, como é que funciona, Pedro? Então, Li, depois eu vou fazer a mesma pergunta para você também, que é uma coisa interessante, né? Como a gente gosta muito da técnica, então o que acontece? Eu geralmente, cara, só aquele paciente que não gosta só gosta de fazer a técnica especificamente, né, com a parte manual, que é aquele cara que gosta de ser instalado, óbvio, usa minhas mãos, que é clássico, né? Mas tem aquele paciente que é o paciente medroso, mas mesmo assim, eu elejo a minha técnica em todo paciente que entra na minha clínica para poder fazer o atendimento. Assim, é muito poucas as pessoas que são contraindicadas, ou eu sei que não vai ter valia na utilização dessa técnica com ele. Então, esporadicamente, você vê sempre eu fazendo tic-tac lá na minha, lá, né, o grampeadorzinho lá, batendo lá nos meus pacientes, todo mundo que passa na minha salinha vê lá, entendeu? A utilização dessa técnica e, assim, a elegibilidade em relação à elegibilidade, não, a eleger ao tipo de paciente que eu utilizo, para mim são todos. Entendeu, Li? A técnica é muito simples, né? Como você falou, é deitar o pacientezinho de barriguinha para baixo, que é confortável para o paciente, que não precisa ter muitas torções, o paciente não precisa ficar virando de barriguinha para cima, para baixo, não precisa ficar mudando de posições toda hora, porque tem paciente para você que chega com muita dor. E chegando com muita dor, você começa a virar muito o paciente, isso é ruim. Né? Na quiropraxia instrumental, no TAI, você já não precisa. É só deitar o pacientezinho de barriguinha para baixo, né? E você automaticamente começa a fazer o tratamento dali. Primeiramente, o que a gente faz? Né? A gente faz a anamnese do paciente, que é uma coisa clássica, porque nós somos fisioterapeutas, e fisioterapeuta, a gente, como falou, né? O TAI é mais uma coisa dentro de uma caixinha de ferramenta daqueles que são diplomados em quiropraxia. Eu esqueci de falar na frente, eu sou diplomado em quiropraxia ainda. Vou fazer a última prova agora para ser especialista, não sou, mas você, entendeu? Então, no meio disso, eu elejo a técnica para todos. Por quê? Que eu sei que ela tem uma eficácia muito boa, principalmente para todos aqueles que eu atendo. Tá? E tem uma resolução, para mim, em atendimento muito boa. Os pacientes chegam sempre bens, entendeu? Depois que eu atendo, relatando melhora, se demora até mais de 90%, entendeu? Muito mais. Ontem mesmo, só para passar um pouquinho da informação, o paciente chegou, como eu fiz o primeiro atendimento dele, ele voltou querendo fazer só o instrumental puro. Entendeu? Que como eu te falei, eu elejo a técnica também, utilizando outras também, quando o paciente quer, e eu vejo a necessidade dele. Mas em si a técnica tem um protocolo específico, tá? Que a gente faz do início ao fim, tá? Que começa dos pés e vai até a cabeça, que a gente chama de protocolo básico, né? Que é feito nos seus 3 primeiros atendimentos, muitas das vezes sim. Eles pedem isso por quê? Porque o que acontece? Quando você faz o curso, nem sempre você vai lembrar do protocolo de varredura básico, que faz pé, tornozelo, quadril, lombar, torácica, cintura escapular, cervical e occipital. Será que eles vão lembrar todas as linhas de correção, entendeu? E todos os ajustes específicos? É muito difícil. Então, o que acontece? No meio disso, eu
peço para todo curso que eu dou, geralmente eu peço para todos tentarem fazer pelo menos no mínimo 3 vezes a vinda do seu paciente. A sua clínica começar com o protocolo de varredura básica para depois evoluir para o protocolo avançado, né? Que é muito mais difícil, né? Assim, avançado que a gente fala, como fala que é difícil, mas não é, é muito mais fácil do que o protocolo de varredura básico, né? Mas é isso aí. Começamos com o pacientezinho deitadinho de barriguinha para baixo. Tá? Fazemos o leg check, que é uma checagem do comprimento das pernas, para você ver lá qual a perna que a gente tem, aquela perna, né, que a gente chama de perna curta fisiológica, né, que é uma perna que automaticamente ela encurta não por alguma disfunção neuromio articular, seja ela qual for, tanto no esqueleto axial, tanto no esqueleto apendicular. Tá? E no meio disso a gente começa a eleger essa perna curta como uma perna de sequência de tratamento. Então, né, o que a gente faz? Né? Chamado também, assim, como é muita coisa, tá ali, não sei se de repente eu estiver embolando um pouquinho, você pode entrando aí também. Faz isso aí e começa a fazer alguns testes específicos, são testes da técnica, que é chamado teste de isolamento e os testes de estresse. Esses testes em si são testes provocativos. Por que provocativo? Tá? A gente está informando ou não, ou melhor, está informando ao sistema nervoso central que a gente vai fazer uma linha de correção ali ou uma área onde nós vamos estressar uma estrutura para ver se estressando aquela área ela me mostra se tem nível de lesão ou não. Então é isso que geralmente é baseada a técnica da quiropraxia instrumental. Tanto num teste provocativo de conserto como num teste provocativo para poder ao máximo possível você fazer uma linha de correção específica e perguntar para o corpo dele se aquilo ali está certo ou não, para depois você ir lá com o instrumental e ajustar. Isso é uma coisa bem legal da técnica e magnífica, né? Por isso, eu vou voltar um pouquinho na história que é coisa rápida, por isso que essa técnica específica em si, entendeu, foi muito difundida lá no exterior e no começo de 1960, foi quando o Arlan Fu começou na sua ida à faculdade, a dar cursinho na sua própria clínica, a viajar para outros países para poder começar a informar sobre a técnica e ensinar outros discípulos quiropraxistas, as pessoas foram ficando abismadas com o tipo de técnica que você via. Ele tentou estudar um pouquinho, né, a técnica de Van Humpt, o DNETF, e não conseguiu porque trabalhava energia inata. Ele ficava parado na frente do paciente, o paciente deitado, e ele perguntava, aí ali as subluxações ou disfunções articulares do paciente, a perna curta ia informando a ele aos níveis de disfunções acarretadas no corpo. Então aquilo para ele era muito difícil. Então por isso que ele criou uma técnica específica diferenciada que utiliza testes de isolamento, que é isolar certas áreas específicas, principalmente do pé até a cabeça, né, isolando certas áreas específicas, perguntando ao corpo, né, do paciente, né, se aquilo ali está certo ou errado, se você vai manipular ou não, e fazer a manipulação e depois você recheca para ver se aquela manipulação foi perfeita. Tá? Então, o que acontece? Né? Num pequeno espaço curto de tempo para explicar isso aí tudo é difícil, né, Ali? Mas mesmo assim eu tentei passar um pouquinho, qualquer coisa se embolou um pouquinho, eu reexplico com mais tranquilidade, tá, gente? Pode isso aí, Pedro, né? Eu acho que assim, a ideia nossa ali, até respondendo um pouquinho a pergunta que surgiu ali também, perguntando, né, da Lilica, sim, primeiro assim, somos fisioterapeutas, tanto eu quanto o Pedro. Então a gente tem por protocolo nosso como fisioterapeutas fazer sempre uma avaliação global de todos os nossos pacientes. Acredito que falo pelo Pedro por isso, porque conheço o Pedro também. Então a gente sempre faz uma avaliação global de todos os pacientes. Eu também, Pedro, paciente que chega para mim primeiro, eu também atendo protocolo de varredura básico, tá bom? O primeiro atendimento eu gosto de fazer com um instrumento, até para eu conhecer o paciente um pouquinho, tá? Daqui a pouco eu falo um pouquinho do porquê que eu faço isso, mas assim, o legal dessa técnica, né, deste protocolo todo é que a gente busca a perna reativa, que a gente chama, né, Pedro? Aquela perna que vai... Perna curta reativa. Isso, é uma informação precisa do corpo. A gente testa um segmento através de um movimento, de uma posição, e o corpo diz, pela reatividade da perna, se aquele segmento está ok ou se ele está em alguma disfunção.
Sim. Quando ele está na disfunção, a gente tem outros testes que a gente faz para identificar aonde está a disfunção. E aí, achada esta disfunção, tem uma linha específica onde a gente vai posicionar o aparelho, fazer o ajuste, e aí a gente pode, como você falou, a gente retesta para ver se o ajuste realmente foi feito, se o corpo liberou aquela disfunção. Isso que eu acho mágico nessa técnica, que você vê na hora, né? E não só você, mas às vezes, poxa, o familiar do paciente está ali no consultório junto e ele fica abismado. E, nossa, mas igualou a perna agora, o que aconteceu? E é isso mesmo, a gente vê. Não é a gente que acha, é o corpo que fala, né, Pedro? É o sistema nervoso central, isso. Isso é muito magnífico, essa técnica, que você fica pensando, como eu te falei, né? O Alan Fu vendia ela como uma técnica mágica, mas ele sabia os seus efeitos, ele sabia explicar o porquê estava acontecendo, e a gente também, né? Agora, essa não é a intenção dessa live agora. Não é uma mágica. Né, Pedro? É fisiológico. É fisiológico, tem a parte biomecânica, tem a parte específica do sistema nervoso que a gente explica, né? Que tem a relação de, se você fizer um ajuste específico, você realinhar e você ter aquela coisa totalmente assertiva, ele vai pegar a perninha dele que está encurtadinha e ela vai se realinhar, te dizendo, você está certo do que você fez, o corpo humano te ajuda. Você vai aqui com o equipamento, aplica a técnica, ajusta, e ajustando o seu corpo te orienta e fala, você está certo. Porque se você estiver errado, não vai acontecer nada. A perna vai ficar ainda desalinhada. Tá? E ficando desalinhada, você tem que procurar outras estruturas para ver aonde você tem que ajustar para poder melhorar mais ainda. Porque, como a gente fala, como nós somos seres bípedes, né? A gente anda, né, com seus 2 pezinhos clássicos aí, a maioria das lesões são acarretadas pelo pé, joelho e quadril, porque são articulações de carga. Então, muitas lesões são acarretadas lá. Né? No próprio livro diz que a maioria dos níveis de lesões são acarretados ali. Por isso que muitas das vezes a gente vê lá, para aqueles que entendem um pouquinho, já fizeram o curso, da perna curta longa. Né? Curta longa a gente começa do pé e do joelho. Então isso aí, começando do pé e do joelho, que são mais de 80% dos níveis de paciente. Né? E depois, como, né, sendo, como eu te falei, são seres bípedes e começa lá do pezinho, muitas dessas lesões são acarretadas pelo pé. Só para responder rapidinho aqui, onde compra o equipamento. No Brasil, nós temos lá o Livita, que vende os equipamentos feitos pelo Márcio Tosi, que é muito bom. Tá? Tem os americanos também, né? Que é o Activator Method, que é esse aqui. Tá? E tem tanto o Activator 2, esse é o Activator 4. E tem a outra também da JTech, que é o da Lisiane, mostra ele. Que é isso aí também, que é muito bom, então eficácia comprovada e científica também, todos os equipamentos, e são muito bons. Se você entrar hoje no site do Márcio Tosi, do Livre, está lá, você consegue comprar ele. Uma outra perguntinha também, se ela funciona com artrose de joelho. O que acontece? Geralmente, como a quiropraxia instrumental também, manual e a mecânica, entendeu? Você vai tentar achar as disfunções acarretadas pelo corpo, principalmente quadril, joelho, tornozelo, por tantos membros inferiores, achar as disfunções e tentar realinhar. Realinhando isso, você vai fazer com que o corpo se autocure. Essa é uma fundamentação também realizada, tanto pela osteopatia, mas também pela quiropraxia. Você ajustando as estruturas, principalmente no joelho, que possa ter uma rotação maior, tanto em tíbia e fíbula, ou até mesmo em fêmur, você ajustando essas rotações, você consegue, muitas das vezes, realinhar e de melhorar também muitas funções relacionadas principalmente à artrose. Mas a artrose em si não tem nada assim muito específico, não, tá? Vamos pensando também. O que acontece nessas situações que a gente vê bastante, né, Pedro? Eu aqui atendo bastante paciente de idade, é que às vezes assim, o paciente tem a artrose de joelho, mas não é exatamente a artrose que está dificultando o caminhar dele, que está gerando uma disfunção lombar, ou que está levando a uma disfunção cervical. Né? É um pequeno desajuste desse que eu localizo no protocolo de varredura e eu consigo ajustar, e o paciente levanta e ele anda e diz, nossa, sumiu a minha dor da lombar. Mas e a minha artrose do joelho? A sua artrose continua ali. Eu não tirei a sua artrose, mas eu ajustei o seu corpo, eu equilibrei ele e eu deixei ele apto a funcionar.
né? A gente libera o funcionamento do corpo, o funcionamento adequado do corpo. E a gente sabe. Então, aí a gente alivia muitas dores, né, Pedro? Como teve uma live esses dias falando do CrossFit, o Dr. Juliano e o Vitor Salviano, que são parte da nossa equipe também, foi uma live maravilhosa, que muitas das lesões específicas, principalmente de membros inferiores, você ajusta o quadril. Né? Não só o quadril, como o saco, como o lombar ali, você já ganha em muita quantidade, né, em relação aos níveis lesionais, principalmente joelho, tornozelo e pé. Então isso é uma coisa legal. Né? E não deixando também de ajustar extremidades, porque a gente também ajusta extremidades, né? Principalmente com o equipamento. A gente não pega só esqueleto axial, a gente também trabalha com esqueleto apendicular, então trabalha com tudo, desde um ajuste de uma disfunção articular de dedo, de punho, de mão, seja elas o que for, né? De qualquer disfunção acarretada no corpo, nós trabalhamos com esses ajustes, tá? Então vamos lá, Ali, continuar um pouquinho mais sobre a avaliação, explicando mais alguma coisa específica. Assim. Vou seguir um pouquinho aqui, até para aumentar, para ampliar um pouquinho, daqui a pouco acaba o nosso tempo, né, Pedro? Então acho que vamos falar algumas coisas assim. Existe um protocolo nosso de varredura que a gente faz, coloca o paciente deitado ali de barriga para baixo, no decúbito ventral, paciente paradinho, para a gente poder fazer essa varredura no corpo, achando os locais onde precisa tratar. Através dos testes de isolamento, né? E de estresse. Mas às vezes não dá, né? Porque eu posso assim, vou tratar uma criança. Você trata aí, eu trato com ativador. A mesma coisa. Com aparelhinho, tá? Mas a criança não fica ali paradinha. E aí entra a nossa experiência, né, Pedro? Experiência clínica. A gente faz, né, através de outros testes de avaliativos, né, motion palpation e tudo mais, a gente posso localizar de uma outra maneira a subluxação e usar o aparelho para fazer o tratamento também, não posso, Pedro? Sim, da mesma coisa. Você faz aí também. Não. Por isso que ela é considerada a segunda maior técnica, né? A segunda técnica de maior utilização, né, no mundo inteiro. Por quê? Nem sempre as pessoas vão utilizá-la 100% com o protocolo que é utilizado pela técnica. Que tem um protocolo de varredura básico específico, né, que eles inventaram, quer dizer, não inventaram à toa. O que acontece? Hoje em dia a gente considera que o menos é mais na quiropraxia, né? Todo mundo sabe. Não adianta você pegar o corpo inteiro sabendo que, né, que você vai dar um input neurológico muito grande para aqueles pacientes. Então você manipulando menos áreas e menos estruturas, né, da próxima vez que o seu paciente vier, você manipula outras áreas específicas assim, porque você sabe que ele não vai vir mais com aquela disfunção específica lá atrás. Eles vão vir com outras. Então essas outras disfunções articulares, ou seja ela articular, né, ou outros tipos, sejam elas o que forem, também vão vir diferentes e você vai manipular. Tá? Então é a mesma coisa. Eu também utilizo. Quando é difícil de você, né, utilizar um protocolo de varredura básico, e tem muitos macetes ainda, que isso aí vai ser uma aula mais lá na frente de macetes, né, que você pode utilizar também dentro da técnica. Eu sou um cara que gosta muito de passar macete, eu sou um cara que aprendi assim, sou muito prático. Então dentro da prática, entendeu? Tem muitas coisas que você pode utilizar fazendo muitas coisas antes de fazer até mesmo o protocolo. Isso aí eu sei, porque como nós somos práticos e clínicos, também atendemos muito em relação a isso, então fica muito fácil você entender e colocar aquilo legal do que você gosta em prática. E nisso, Li, eu faço isso aí mesmo, multiple patient, joy feel, seja ela o que for, e utilizo a técnica também sem mesmo o protocolo, que é uma coisa legal, entendeu? Né? Por isso que eu falo. Você sabendo a técnica e a utilização dela, e principalmente as linhas de correções que ela tem, você não precisa nem fazer o protocolo de varredura básico. E você tendo uma boa sensibilidade com a mão, né, fica muito fácil de você manipular seu paciente. Sem mesmo você entender do protocolo de varredura básico, nem de fazer o curso. Mas é óbvio que a gente vai pedir para vocês fazerem o curso, para vocês entenderem o porquê da técnica, para que funciona, por que aquela estaladinha pequenininha que você dá com o equipamento, né, Li? Que é fazer só isso aqui, ó, funciona, né? Então são essas coisas que são o aparelho lá, né, Pedro? Daquela forma. Então tem o como fazer, não é só você ir lá, comprar o aparelho e sair ajustando aonde você quiser, não é assim.
A gente fala que em alguns pacientes, a gente burla, né, o protocolo de varredura e a gente usa o aparelho de forma, mas você tem que saber como usar. Não adianta você só comprar um aparelho e aplicar de qualquer forma. Qual é a posição, qual é a angulação, qual é o alinhamento. Você tem que saber como usar o aparelho. Né? É porque mas você vai tem... bem. Vai bem para tratar criança, vai bem para tratar idoso, bem para tratar idoso, tá? Quadro agudo, que chega ali, que tá travado, chegou travado, não consegue nem se movimentar direito. Paciente obeso. Paciente obeso, vai também. Eu aqui trabalho com atletas de ginástica rítmica. Então, eu atendo muito paciente hipermóvel, né? E, poxa, as meninas amam o ajuste com o ativador. Né? E funciona super bem. Tem que ser preciso, porque uma paciente hipermóvel, uma pessoa hipermóvel, você não pode sair ajustando tudo. Você tem que ser muito preciso no seu ajuste. Só onde realmente precisa. Posso contar uma historinha rápida também? Uma história rápida. Vai lá, Pedro. Nós temos 5 minutos. Você falou do ativador, né? Sabe por que esse nome é ativador? O que acontece? Eles não queriam dar o mesmo nome da técnica, né, do aparelho para a técnica. Então, o que acontece? J.B. Logan, né, que era da escola de Logan, onde o Alan Fu e o Aaron Lee estudaram, ele queria um ponto de ativação, né, um ativador. Aí, como eles inventaram uma coisa diferente para ativar uma estrutura, então o nome ativador. Né? Bem interessante. Legal. História, né, Pedro? Você viu o Juliano Romani falar, se a gente quiser continuar papeando um pouquinho mais e falando mais, a gente pode ativar de novo, a gente pode reentrar e continuar. Mas enquanto isso, vamos lá, Ali, pode ir falando aí. Se acabar os 5 minutos, a gente entra de novo, vamos lá. A gente entra de novo, tá aqui, ó, Dr. Juliano, grande Juliano falando com o impulso. O impulso também, só que ele é um ativador elétrico daí, né? Sai do equipamento manual, onde a gente dispara manualmente, para um disparo eletrônico daí, né? Também bem bacana. Tá aí, magnífico, né? Um dos instrumentos também mais estudados hoje em dia aí, né? Que é o impulso, né? E tem muitas... Hoje em dia os estudos deles são bem legais, né? Hoje é vendido para o nosso amigo lá de São Paulo também. Né? E, cara, eu ainda não tive a oportunidade, porque toda vez que eu ia comprar acontecia um problema, mas todos que usam, que são amigos meus, que já fizeram o meu curso, ou que já fizeram o curso que outra pessoa, falam que é uma técnica maravilhosa, principalmente, né? Tem um efeito também como igual a feito pela técnica de ativação nossa, e a TAI, a mesma coisa. É isso aí, Pedro. Bom, vamos lá, vamos fechar aí uns 5 minutinhos, porque o pessoal está falando aqui que assim fica gravada a live para o pessoal que não assistiu poder assistir depois, né? Eu achei também, adorei a live, achei que super bacana e a gente vai continuar conversando. Juliano mandou uma pergunta para você ali, ó, Artrostim, conhece, Pedro? Sim, então, Juliano, o impulso e outras técnicas foram muito baseados no Artrostim. O Artrostim, entendeu? Era o equipamento mais antigo do que o impulso, entendeu? Então, era que nem a gente, na história específica, falando também do ativador, tinham outras técnicas específicas, entendeu? Que outros aparelhos também que utilizavam, né? Aparelhos para ativar, principalmente a coluna, né? Então foram sendo inventados outros melhores através daqueles que tem. Então o Artrostim foi o primeiro. Veio o Artrostim para depois o impulso e outros ainda mais na frente. Entendeu? É por isso que tem a mesma funcionalidade do que o impulso, tá? É óbvio que muito mais barato também, né? Ele é muito mais barato do que o impulso hoje em dia. Né? Olha lá, o doutor Roberto, eficiente para ser usado em qualquer método instrumental. O impulso é um instrumento muito eficiente, pode ser usado. Isso aí mesmo. José Roberto é um cara, ele é instrutor também da técnica do tigre. Cara grande, deu aula. Grande, Roberto, isso. E ele é muito... Isso. Roberto é um cara, maravilhoso. Utiliza impulso, utiliza o tigre, a quiropraxia instrumental nos seus atendimentos, que eu sei também. Um puta cara também profissional, também tá de parabéns. E, como ele falou, pode ser usado por qualquer tipo de método instrumental, muito top.
Tá? Eu, como não tenho ainda experiência, entendeu? Mas vou ter ainda com o pessoal lá do Livda, vou comprar um mais para frente também. É questão de tempo também, né, Li? Tudo é tempo, né, Pedro? São muitas as ferramentas, né? A gente tem que... Não adianta também a gente ter a ferramenta e não saber usar, né? A gente precisa ter, né? Nós, como fisioterapeutas, costumamos brincar, né? Dizer que a gente tem sempre a nossa caixinha de ferramentas, todas as nossas técnicas são nossas ferramentas que a gente utiliza para tratar os nossos pacientes. E o TAI, né? A terapia ajustiva instrumental, acho que uma das minhas principais ferramentas de trabalho hoje. Gosto muito, resultado é maravilhoso, os pacientes amam e ele cumpre exatamente aquilo que eu gosto, que eu sempre gostei de pensar, que é o ajuste do paciente de uma maneira global, né, Pedro? Não é porque o paciente chegou com uma dor lombar que eu vou trabalhar só na lombar dele, não é porque ele chegou com uma dor cervical que eu vou ajustar só a cervical dele. O protocolo de varredura vem desde o pé até lá na cabeça, no occipito, né? E isso que é o legal. A gente faz todas as compensações do corpo, né? Num tratamento super rápido e super prático, né, Pedro? É confortável, tanto para o paciente receber, como para nós, fisioterapeutas, também aplicar. É um tratamento muito prático, né? Muito confortável. Não sei, Pedro, quer seguir? A gente fecha essa e abre nova? Vamos fechar essa e abrir a nova de novo, Li, que aí a gente não perde essa live gravada, tá, gente? Aí a gente continua, que tem mais alguns fatos interessantes pra gente falar aí, tá? Então, tá bom. Pessoal que tá aí online, eu vou fechar a live, tá bom? Pra ficar ela gravada. Vou abrir outra, tá bom? Volta aí, pessoal. Tá.